Fala pessoal, Diego aqui para mais um vídeo, desta vez com a minha lista de leituras do mês de setembro de 2022. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, comente o que você achou, compartilhe esse vídeo com os amigos e ajude assim na divulgação literária de mangás do Brasil. E bora começar! Então, nesse mês de setembro, a minha leitura ficou muito abaixo daquilo que eu esperava. Eu fiquei aí uma semana e meia, quase 2 semanas doente, com resfriado, e aí você sabe, a nossa motivação, né, acaba diminuindo. Então eu tenho apenas um top 5 para o mês de setembro. E para estrear na quinta posição, muito abaixo dos demais mangás que eu li, eu tenho aqui para mostrar para vocês o quinto colocado, então, este mangazinho aqui, O Regresso de Jaspion, de um roteirista e desenhista brasileiro, né, do Fábio Yabo, e do Michel Borges, são brasileiros, edição da JDC. Eu quero fazer, irei fazer um review explicando mais detalhadamente por quê, mas assim, dos mangás que eu li, é o mais fraquinho, né? Talvez eu tenha sido exigente demais, porque antes de ler esse mangá, eu revi o seriado do Jaspion, né, pelo Amazon, pelo Prime Video da Amazon. E, cara, os personagens estão desconstruídos de uma forma que eu pouco reconheci deles em comparação com o seriado. Eu sei que é uma tentativa válida, né, mas também é uma tentativa bastante arriscada, porque você está revivendo aí um personagem muito querido para uma geração, no caso para minha geração, né, que pôde acompanhar esse seriado na TV ainda lá na década de 90, né, 80, finalzinho da década de 80, início da década de 90. Ele já abriu portas para outros tokusatsu aqui no Brasil. Então minha expectativa estava um pouquinho mais elevada e eu não encontrei aquilo que eu imaginava que fosse encontrar. A arte do mangá é bonita, eu gostei da arte, mas o roteiro e os personagens, a história em si, não bateu, digamos assim, com o meu santo, não conseguiu me atrair. E é por isso que eu classifico esse mangá apenas na quinta posição das minhas leituras do mês de setembro. Na quarta posição, um mangá que eu gostei de ler, tá? Apesar dos traços do Jiro Taniguchi serem controversos, pelo menos para mim, né? É uma arte bonita, mas eu não gosto muito dessa ocidentalização dos orientais. E eu estou falando para vocês de Tokyo Killers, da Pipoca em Nanquim, né? Editora Pipoca em Nanquim. Foi lançado recentemente no Brasil. Infelizmente só agora eu consegui ler, né? Com aí uns 2 meses de atraso. E o mangá é um conjunto de histórias, né, de um escritor francês, que o Sekikawa, eu não, desculpe a pronúncia, ele roteirizou isso lá para o Japão, né, fez algumas alterações dentro da cultura japonesa. Ele até explica que houve, né, alguns equívocos por parte desse escritor francês com relação à cultura japonesa. Ele fez algumas alterações, a direção e a arte é do Jiro Taniguchi, né? Então tem uma expectativa criada. Pipoca e Nanquim tem hypado bastante o Taniguchi nesses últimos meses, né? E assim, no geral eu gostei desse mangá, tá? Vou fazer uma review também dele. É um mangá que eu recomendo, mas ainda assim ele ocupa a quarta posição apenas, não porque ele seja ruim, mas é porque os outros mangás que eu li eu gostei bem mais, e vocês devem ter percebido já, né, pelo histórico do canal, das minhas análises, que eu gosto de conteúdos mais adultos, mais sérios, né? E não vou mais falar muito porque vou deixar para análise, até para o review especial desta obra, mas que nesta minha classificação de leituras do mês de setembro ficou apenas com a quarta posição. Na terceira posição, então abrindo o top 3, eu tenho um mangá aqui, uma coleção na verdade, de 12 volumes, e eu confesso que deu bastante saudosismo quando eu li o mangá. Lembrei da época de criança em que eu assisti o anime, e eu estou falando aqui dos 12 voluminhos de Card Captor Sakura. Deixa eu arrumar aqui direito, eu não estou conseguindo arrumar. Volume 1, que eu ainda irei fazer uma análise, um review para vocês. É uma história
bem bacana, gostei muito, né, de relembrar a história da Sakura. A Sakura, ela é extremamente carismática. Não sei como pode ter alguém que não goste dela. Eu mesmo tendo aí a minha idade, né, tendo uma história aí de crianças, né, de 8, 9 anos, ela é muito carismática, não tenho o que falar, para não dizer fofinha, ela é muito carismática. Eu adoro. Tem um problema muito sério nesse mangá. Quando eu fizer a minha review, eu vou colocar o dedo nesta ferida. Mas no geral é bem bacana, a arte é bonita, né? Claro, não é aquela maravilha, apesar dos traços serem bem bacanas. Tudo se resume a Sakura, na verdade, né? Ela é fantástica, ela carrega. A história já é boa, a arte é bacana, mas a Sakura ela desponta. E é por isso que este mangá ocupa a terceira posição no meu top 5 de mangás lidos no mês de setembro. Na segunda posição, um volume único aqui para vocês. Na verdade, o volume 11 de Goblin Slayer. Cara, é um dos meus mangás favoritos, né? Estão em andamento, que eu estou colecionando. Apesar de tudo, né? A história continua me prendendo. E o estranho é que até hoje, eu estava percebendo isso, o Goblin Slayer nunca ficou na primeira posição das minhas listas de leitura. Mas agora, e assim, me deixou uma sensação bastante estranha e eu fiquei confuso, porque ao mesmo tempo que tem bastante ação no mangá, parece que essa ação talvez esteja começando a se tornar um pouco cansativa, mesmo com a história evoluindo, mas a história tem um potencial, o mangá tem um potencial muito maior para ser explorado. E apesar daquilo que eu disse, vai parecer uma contradição, né? De que a história está andando, tem ação todo o tempo, parece que está ficando um pouco arrastado. Essa é a percepção que eu tive. E apesar dessas críticas, o mangá continua entre os mais queridos, né? Para mim. E ocupa, portanto, a segunda posição. E na primeira posição de leituras, e no meu top 3 de mangás lidos até hoje, eu tenho aqui mais uma obra do mestre Hiroshi Hirata. Aqui os 3 voluminhos de Satsuma Gishiden. É uma obra fantástica, como tudo que eu li até hoje do Hirata, que saiu aqui no Brasil pela Pipoca Nankin. Traços são belíssimos, né? A preocupação com a anatomia do ser humano representado ali é fantástica. As histórias, mesmo sendo um compilado, né, de histórias que envolvem um acontecimento histórico para o Japão, deixando claro que nem todas essas histórias são verídicas, né, 100% verídicas, existem algumas partes que são interpretações, então o imaginário do autor sendo representado ali sobre aquilo, tem um encaminhamento, os personagens são bem construídos, porém, a minha crítica aqui poderia existir um 4º volume dessas obras retratando até o período, né, a revolta final que existiu lá no Japão e que consolidou, digamos assim, poderes nas mãos do imperador e de todo aquele pessoal que defendia, né, a ocidentalização japonesa, ou seja, a abertura dos portos, a abertura da economia com as outras nações. Isso era algo combatido, né, pelo pessoal lá da região, né, Satsuma, já que eles eram muito ligados às tradições, e essa ruptura social que ocorreu no Japão, né, deixou muitos dos samurais na miséria. Inclusive isso é retratado nesse mangá de forma fantástica, né? E mesmo sendo mais pobres do que muitos comerciantes, né, como eles eram de uma classe social mais elevada, e aí a classe social não tinha relação exatamente com a riqueza da pessoa, muitos conflitos foram fomentados em razão disso. Inclusive, o Último Samurai, o filme O Último Samurai, de Tom Cruise, né, tem várias inconsistências históricas, mas aquela revolta que é retratada ali é da região de Satsuma. Mas eu não vou entrar em detalhes da história japonesa ainda, porque no review que eu quero fazer desse mangá, com certeza eu irei abordar com mais detalhes essa questão, né, da revolta histórica, região de Satsuma, e como ela influenciou no ressurgimento
do imperador japonês como uma figura central de poder dentro do Japão, como essa figura do imperador depois que voltou, né, contra a região de Satsuma e o declínio então do sistema castas samurais no Japão. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a vocês pela companhia, por estarem aqui até agora. Novamente, eu sou o Diego, muito obrigado e até mais.